Atos dos Apóstolos, capítulo 16, narra-nos a história da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, dessa vez com Silas. Meus queridos irmãos, o que nós podemos aprender com a segunda viagem missionária do apóstolo Paulo? No capítulo de número 16, a partir do versículos 6, 7 e 8, aprendemos alguns princípios fundamentais para assim exercer o chamado de Deus em nossas vidas. É muito interessante porque no capítulo 16, no versículo 6, a Bíblia diz que depois que Paulo e Silas já haviam passado por algumas cidades, eles desejavam ir pregar na Ásia. Porém, o Espírito Santo impediram com que eles pregassem na Ásia. E caminhando um pouco mais adiante, eles desejaram também pregar em Bitínia. Porém, o Espírito outra vez impediu ambos que o pregassem o Evangelho. E no versículo 8, a Bíblia diz que Paulo e Silas, eles agora descem para Troade. E isso é o que chama muito a nossa atenção para que juntos pensamos na palavra de Deus. 2 vezes o Espírito disse não para o apóstolo Paulo e assim também para Silas. E às vezes o não de Deus, seja 1, 2 ou até mais do que 2 vezes ao nosso respeito, não e jamais nos desqualificará do propósito pelo qual o mesmo Deus que agora está falando não, nos chamou. Se Deus nos chamou, certamente, muitas vezes, Ele vai dizer para nós não, e possamos entender que o não de Deus sempre será uma oportunidade para ouvirmos a sua voz. E quando eles ouvem o não de Deus 2 vezes, gera no coração deles o desejo de descer a Troade. Veja que o verbo de ação é descer, porque muitas das vezes o que nós precisamos é descermos. Porque se as muitas vozes e às vezes as vozes dos nossos corações nos tira do foco e do propósito a qual Deus nos chamou, é necessário descer para Troade. Eu aprendo alguns princípios. Primeiro, Troade é lugar de silêncio. Sim, não silêncio dos homens, não o silêncio do céu, mas o silêncio do nosso próprio coração. Quando Paulo desce a Troade, o coração de Paulo silencia para ouvir o coração de Deus. Segundo, eu aprendo que Troade é um lugar de paciência. Temos que esperar no Senhor o propósito a qual Ele nos chamou. Porque uma coisa é você sair a pregar, vontade permissiva. Outra coisa é você ouvir a voz de Deus e entender quando, como e onde pregar o Evangelho. Que possamos, assim como Paulo, entender que não é o que eu quero, mas o que Deus quer para mim. Que possamos juntos pensarmos, descermos a Troade, falar: Senhor, que o meu coração silencie, para que eu possa ouvir a Tua vontade ao meu coração. Porque não é só Ásia e nem Bitínia, existe uma Macedônia nos esperando. Não é que Deus abandonou a Ásia, pelo contrário, o próprio Paulo, capítulo 18, 19, foi à Ásia. Bitínia, o apóstolo Pedro, na primeira carta, capítulo 1, versículo 1, ele foi à Bitínia. Então, é entendermos o que Deus quer para nós hoje. Mas, irmão Albevan, o que eu aprendo com isso? Eu aprendo com isso que não é só pregar, mas é onde pregar, como pregar e quando pregar. Não é só cantar, mas é onde cantar, como cantar e quando cantar. Não é servir ao mundo, mas é entender aonde Deus quer que venhamos servir conforme a sua vontade diretiva para a glória do seu nome. Que Deus te abençoe.